Caiapônia hoje celebra seus 153 anos de emancipação política, mas essa história começou há mais tempo atrás, em meados de 1840, quando as famílias pioneiras aqui chegaram, trazendo a fé e a devoção ao Divino Espírito Santo. José do Carmo Goulart de Andrade, Maria Leopoldina Junqueira Vilela, meus pentavós, que trouxeram a primitiva imagem do Divino Espírito Santo e aqui fizeram a primeira capela, uma capela de palha, onde foi colocada a imagem do Divino Espírito Santo, que infelizmente foi roubada da nossa paróquia na década de 80. A primeira igreja do Divino Espírito Santo foi construída em 1873, que seguiu o ranchão de palha, construída às expensas do capitão José Junqueira Vilela e de Gabriel Junqueira Vilela, que eram irmãos e construíram a primitiva igreja, que ainda está aqui neste local, porque nos anos 30, em 1932, precisamente no dia 12 de março, iniciou-se a reconstrução dessa igreja para que ela ficasse da maneira que ela está hoje. Foi construída as laterais, antigamente era só o meio, e a porta principal não era virada, que era virada para o outro lado. Depois ela foi colocada para cá pelo padre Júlio Lopes, que transferiu o presbitério lá para onde ele é hoje. O altar, que era aqui, passou para lá e a porta principal veio para cá. Isso nos idos de 1930. E essa construção, até ela ser concluída de fato, foi concluída mais ou menos em 1945. Teve a sua conclusão para ela estar da maneira que ela está hoje, sem a torre. Então nós estamos aqui diante do marco principal da nossa cidade, o berço de Caiapônia, digamos assim, né? Essa igreja que já tem mais de 150 anos de construção, porque ela não foi demolida, a primitiva igreja, como disse, mas ela está ainda aí, simplesmente ela foi ampliada. Agora ela está sendo reconstituída, sendo feita uma reforma, né, que conta com a colaboração de todos nós para que esse bem da nossa cidade continue ainda por muitos e muitos anos. Essa torre foi construída em 1967 pela dona Prudenciana Franco Vilela e o seu filho Toninho Vilela, que deram os fundos para que ela fosse construída, e quem a construiu foi o seu Brás Carvalho, falecido agora, há pouco tempo, que construiu esta torre que ainda hoje podemos contemplar aqui na nossa paróquia. O primeiro cemitério da nossa cidade está aqui, ao redor da nossa igreja matriz, onde foram feitos os primeiros sepultamentos, de 1850 por aí até 1873, quando se fundou de fato o cemitério São Sebastião. Então muitas pessoas estão sepultadas ao redor aqui também da nossa igreja matriz. Quem passa por esse lugar, talvez hoje nem imagine que aqui originalmente se erguia a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi construída com o auxílio dos escravizados ainda no século XIX, mais ou menos em 1873. Infelizmente ela caiu no princípio do século XX, em 1912, 1913, caiu uma parte do seu telhado e ela ficou em ruínas. Assim não havia verba para continuar a construção e infelizmente a igreja se acabou. Essa igreja foi feita às expensas do Estevão Pena de Vasconcelos, que foi o primeiro intendente aqui do município de Caiapônia, naquela época Torres do Rio Bonito. E ele ainda está sepultado aqui nesse local, onde erguia-se a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ele morreu em 1888, mais ou menos, e foi sepultado dentro da igreja por ter sido ele o benfeitor, né? Aquele que doou o dinheiro e os materiais para que a igreja se erguesse. Mas quem construiu foi a mão de obra dos escravizados, que aqui iniciaram a congada e os festejos em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Nós ainda possuímos a primitiva imagem que ficava dentro desta igreja, que é uma imagem em madeira, também do século XIX,
que aqui foi colocada pelas mãos dos escravizados, e traz toda essa história, toda essa tradição de Nossa Senhora do Rosário, que ainda hoje a sua festa se realiza lá na Capela Santo Antônio e Santa Rita, no setor Nova Caiapônia, onde nós festejamos a Virgem do Rosário com a congada. Então aqui é um marco importante do nosso município. Infelizmente acabou-se a igreja, mas a tradição continua ainda hoje. Nesse local, onde, como disse no início, muitos passam e nem fazem ideia de que aqui era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A rua também antigamente se chamava Rua do Rosário. Então fica aqui essa curiosidade, e para que nós possamos sempre, ao passar aqui, ter essa recordação da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aqui aos arredores também da antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário, viveram por muito tempo os antigos congadeiros, aqueles que levavam a festa de Nossa Senhora do Rosário no início, né? A Cassiana, Zé Pretinho, como era conhecido, Nego Rai, Genoveva, Viquinha, são os moradores mais antigos que hoje já partiram deste mundo, né? Mas deixaram a marca e a lembrança também daqueles tempos antigos. Eu já comecei a filmar, se você ficar aí você vai aparecer. Nós estamos agora aqui no cemitério São Sebastião, tradicionalmente conhecido como cemitério do Centro. Este cemitério que foi iniciado em 1873. E nós estamos aqui diante do túmulo mais antigo deste cemitério, que ainda está em pé. Como este túmulo, haviam dois aqui no cemitério. Infelizmente, com o tempo eles ruíram e os familiares dos falecidos não levantaram de novo, né, os túmulos. Mas nós ainda temos essa joia aqui nesse cemitério, que foi construído, tem a data ainda em cima no túmulo, em julho de 1915. Aqui está sepultado Antônio José Vilela. Ele era cunhado do Major Neca, que foi o doador do patrimônio da cidade de Caiapônia. Ele está sepultado no centro aqui do cemitério. Ele foi sepultado dentro da capela que aqui existia, a capela de São Miguel, que infelizmente com o tempo também ruiu e ninguém levantou ela mais, e foi sepultado outras pessoas em cima, né? Mas o Major Neca está aqui sepultado nesse cemitério com José do Carmo Goulart de Andrade, Maria Leopoldina, Junqueira Vilela, que foram aqueles pioneiros aqui do município de Caiapônia. Aqui também nós podemos ver o túmulo de uma personalidade importante aqui do nosso município de Caiapônia, cuja uma das avenidas principais carrega o seu nome. É o Coronel Lindolfo Alves Dias, que faleceu no ano de 1938. Um fato muito importante aqui da história da nossa cidade são os sinos da Igreja Matriz, que soam aqui na nossa cidade desde o século XIX. Estes sinos que foram feitos no Rio de Janeiro, um deles inclusive carrega o brasão do Império do Brasil fundido em um dos sinos. São dois sinos, um maior, outro menor. Estes sinos foram pagos pelo Major Manuel Joaquim Vilela, o Major Neca, quem inclusive foi o doador do patrimônio da cidade. Ele que era filho de José do Carmo Goulart de Andrade e Maria Leopoldina Junqueira Vilela. Inclusive nós temos aqui uma avenida que carrega o seu nome em homenagem a ele. Conhecer a história de Caiapônia é compreender que a nossa cidade foi construída por muitas mãos, pelas mãos dos pioneiros, pelas mãos dos escravizados, que aqui deixaram trabalho, sofrimento, né, deixaram o seu legado, o legado de tantas e tantas famílias que construíram essa cidade de Caiapônia. Tenho muito orgulho de fazer parte e ser descendente das famílias dos pioneiros da nossa cidade. Por isso, me sinto no dever de compartilhar essa história com vocês, história da nossa cidade, história da nossa terra, da nossa gente. Que Deus abençoe Caiapônia e todo o povo caiaponiense com muita bênção, muita graça e muita luz.